Imagine por um instante a Palestina do primeiro século, uma terra de colinas áridas e vales férteis, sob o domínio do poderoso Império Romano. O ar vibrava com uma tensão palpável, uma mistura de opressão e esperança. O povo judeu, herdeiro de promessas antigas, ansiava pela vinda do Messias, o libertador prometido que restauraria Israel e inauguraria um tempo de paz e justiça. Havia diferentes interpretações sobre como seria esse Messias: um rei guerreiro, um sacerdote reformador, um profeta poderoso. Mas a expectativa era real. Sussurrada nas sinagogas, debatida nos mercados, orava nos lares. Nesse cenário de fervorosa espera, surge Jesus de Nazaré. Ele não se encaixava perfeitamente em nenhuma das expectativas pré-concebidas. Caminhava entre os pobres, comia com pecadores, ensinava com uma autoridade desconcertante e, crucialmente, realizava sinais e maravilhas. Para muitos eram a prova irrefutável de sua origem divina. Para outros, fonte de espanto, questionamento e até medo. Mas os milagres de Jesus, como você perceberá em nossa jornada, raramente eram espetáculos vazios. Eram atos carregados de significado, janelas que se abriam para revelar a natureza do reino de Deus que ele anunciava. Um reino de compaixão, de restauração, de inclusão, onde o poder se manifestava no serviço e no amor. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no Noites Bíblicas, o seu refúgio de serenidade e fé. Espero que você já esteja encontrando aquele cantinho confortável, talvez aconchegado em sua poltrona favorita, ou já se preparando para o descanso. Eu também já estou buscando o meu lugar de quietude. Se esta é a sua primeira vez conosco, sinta-se em casa, sinta-se acolhido. Considere se inscrever e deixar o seu gostei se esta jornada de fé e tranquilidade tocar o seu coração, para que possamos continuar compartilhando estes momentos juntos. Quando pensamos nos milagres de Jesus, nossa mente talvez voe imediatamente para a multiplicação dos pães e peixes, para a caminhada sobre as águas turbulentas do Mar da Galileia ou para a ressurreição de Lázaro. São eventos grandiosos, narrativas que ecoam através dos séculos. No entanto, o ministério de Jesus foi pontuado por inúmeros outros atos de poder e misericórdia. Encontros mais íntimos, curas singulares e intervenções divinas que, embora menos celebradas, são igualmente reveladoras de seu caráter e de sua missão. São esses os tesouros que buscaremos desenterrar juntos esta noite. Vamos explorar momentos em que a fé, por vezes vacilante, foi o catalisador para o impossível. Veremos como Jesus agiu de maneiras inesperadas, utilizando métodos que desafiavam a lógica humana e as convenções religiosas. Observaremos as reações das pessoas, o espanto, a gratidão, a confusão, a hostilidade, e como esses milagres impactaram não apenas os indivíduos diretamente beneficiados, mas também as comunidades ao redor e a percepção sobre quem era aquele homem da Galileia. Cada um desses milagres menos contados é como uma pincelada única na vasta tela do ministério de Jesus, revelando novas cores e texturas de sua compaixão infinita e de seu poder transformador. Prepare seu coração para se surpreender, para refletir e, quem sabe, para encontrar ecos dessas histórias em sua própria jornada de fé. Não se trata apenas de recordar o passado, mas de permitir que a luz desses eventos ilumine o nosso presente. Vamos começar essa exploração por um encontro peculiar, uma cura realizada numa região considerada estrangeira, onde Jesus usou gestos muito físicos e particulares para restaurar a comunicação de um homem que não podia ouvir nem falar direito. Uma história que nos mostra que o toque divino pode vir das formas mais inesperadas. Acompanhe-me até Decápolis e vamos testemunhar juntos. Agora adentramos uma região conhecida como Decápolis, um conjunto de 10 cidades de cultura predominantemente greco-romana, a leste do Rio Jordão. Imagine o cenário, uma terra diferente, onde os costumes e talvez até a língua tivessem um sotaque distinto da Galileia natal de Jesus. É aqui, como nos relata o evangelista Marcos no capítulo 7 de seu evangelho,
que trazem até Jesus um homem com uma dupla aflição. Ele era surdo e tinha grande dificuldade para falar, talvez um gago ou alguém com a língua presa. Pense na frustração desse homem, na sua dificuldade de se comunicar, de ouvir as vozes queridas, os sons do mundo ao seu redor. As pessoas que o trouxeram suplicam a Jesus que imponha as mãos sobre ele, um gesto comum associado à bênção e à cura. Mas Jesus, em sua sabedoria e sensibilidade únicas, faz algo diferente. Ele não realiza a cura ali, no meio da multidão curiosa. Ele toma o homem pela mão e o leva à parte, para longe do burburinho. Você consegue sentir a delicadeza desse gesto? Um momento de privacidade, de atenção individualizada, reconhecendo talvez a vulnerabilidade daquele homem. Longe dos olhares, Jesus inicia um processo de cura que foge aos padrões. Ele não apenas ora ou impõe as mãos como pediram. Ele toca os ouvidos do homem com seus próprios dedos. Depois cospe, sim, um ato que hoje nos pareceria estranho, talvez até anti-higiênico, mas que em algumas tradições antigas era associado a propriedades curativas ou simbólicas, e toca a língua do homem. Visualize a cena, o toque direto nos órgãos afetados. Os dedos de Jesus nos ouvidos que não ouviam, a saliva tocando a língua que não falava livremente. Que sensação teria o homem? Talvez surpresa, confusão ou uma crescente expectativa. Jesus não para por aí. Ele ergue os olhos aos céus num gesto claro de conexão com o Pai, a fonte de todo o poder. E então, ele suspira profundamente. Marcos usa a palavra grega estenazo, que denota um gemido, uma expressão de dor ou de profunda compaixão. Era o suspiro de quem sentia o peso daquela limitação, daquela barreira de comunicação imposta pela condição do homem, ou talvez um lamento pela condição humana caída, sujeita a tantas enfermidades e sofrimentos. Era a intercessão profunda do Filho diante do Pai. Após o olhar para o céu e o suspiro carregado de emoção, Jesus pronuncia uma única palavra em aramaico, a língua falada na região, Efatá, que significa abra-se. Uma palavra de comando, direta, poderosa, e o efeito é imediato. Marcos descreve que os ouvidos do homem se abriram, a prisão de sua língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Imagine a explosão de sensações. O primeiro som claro que invade os ouvidos antes silenciosos, a primeira palavra fluente que escapa dos lábios antes hesitantes, a alegria, o espanto, a gratidão que devem ter inundado o coração daquele homem recém-liberto. Mas a história não termina com a celebração da cura. Jesus, de forma surpreendente, ordena rigorosamente àquele homem e aos que o trouxeram que não contassem nada a ninguém. Por quê? Por que pedir silêncio após um milagre tão evidente, tão transformador? Talvez Jesus quisesse evitar o sensacionalismo, a fama baseada apenas em feitos espetaculares que poderia distorcer sua verdadeira missão. Ele não era apenas um curandeiro, um realizador de prodígios. Sua obra era mais profunda, visava a transformação do coração, o anúncio do reino de Deus. A publicidade excessiva poderia atrair o tipo errado de atenção, tanto das multidões com suas expectativas messiânicas equivocadas, quanto das autoridades romanas e religiosas, que já o viam com crescente desconfiança. Este milagre, com seus detalhes tão particulares, o levar à parte, o toque físico, a saliva, o suspiro, o comando em aramaico e a ordem de silêncio, nos convida a refletir sobre a natureza pessoal e muitas vezes misteriosa da ação divina. Jesus não seguia fórmulas prontas. Ele se conectava com cada indivíduo em sua necessidade específica, usando os meios que sua sabedoria e compaixão ditavam. A cura do surdo-mudo de Decápolis é um lembrete de que Deus pode nos tocar das maneiras mais inesperadas e que seu trabalho em nós nem sempre precisa ser anunciado aos quatro ventos, mas, como veremos a seguir, conter a notícia de um milagre tão impactante provou ser uma tarefa quase impossível para aqueles que testemunharam o poder de Efatá. A reação das pessoas, apesar da ordem de Jesus,
nos dirá muito sobre o impacto de seus atos. A ordem de Jesus foi clara: não contem a ninguém. Mas imagine a cena. Aquele homem, antes isolado em seu mundo de silêncio e fala truncada, agora ouve com clareza e fala fluentemente. As pessoas que o trouxeram, que conheciam sua condição há tanto tempo, testemunharam a transformação instantânea. O próprio homem curado sentia a liberdade recém-descoberta vibrando em cada som que ouvia, em cada palavra que pronunciava. Como guardar um segredo assim? Como conter a alegria transbordante, o espanto diante do poder divino manifesto de forma tão pessoal e inusitada? O evangelista Marcos nos diz que, quanto mais Jesus lhes ordenava que se calassem, mais eles divulgavam o ocorrido. Não parece ser um ato de rebeldia intencional, mas sim uma reação quase instintiva, impulsionada pela admiração e pelo assombro. Pense em você, testemunhando algo tão extraordinário. A notícia se espalhou como fogo em palha seca pela região de Decápolis e além. As pessoas, maravilhadas, não conseguiam conter o que tinham visto e ouvido. A fama de Jesus, que ele talvez tentasse moderar para focar em sua mensagem mais profunda, crescia exponencialmente a cada ato de poder. E qual era o teor dessa divulgação? O que as pessoas diziam sobre Jesus após presenciarem a cura do surdo-mudo? Marcos resume o sentimento geral com uma frase poderosa: ele tem feito tudo muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Há uma profundidade nessa declaração que vai além do simples relato do milagre. Ele tem feito tudo muito bem. Em grego, kalos panta pepoieken, ecoa a própria avaliação de Deus na criação, registrada no livro de Gênesis, quando após cada dia da criação se dizia: e viu Deus que era bom. Kalos. No final da criação, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Essa exclamação das multidões, portanto, pode ser vista como um reconhecimento, talvez inconsciente, de que a obra de Jesus era uma obra de restauração da criação original de Deus. Onde havia desordem, ele trazia ordem. Onde havia limitação e sofrimento causados pela queda, ele trazia libertação e plenitude. A cura do surdo-mudo não era apenas um ato isolado de compaixão, mas um sinal de que o reino de Deus estava invadindo a realidade humana, desfazendo os efeitos do pecado e da imperfeição, restaurando as pessoas à imagem e semelhança para a qual foram criadas. Ele estava, de fato, fazendo tudo muito bem, apontando para a nova criação que ele veio inaugurar. Essa reação popular, embora desobedecesse à ordem direta de Jesus, revela o impacto genuíno de seus milagres. Eles não eram truques de mágica para entreter, mas demonstrações tangíveis do amor e do poder de Deus em ação. Geravam espanto, admiração e, crucialmente, levavam as pessoas a glorificar a Deus, mesmo que ainda não compreendessem totalmente a identidade e a missão daquele que realizava tais feitos. A ordem de silêncio, o chamado segredo messiânico, que permeia o Evangelho de Marcos, parece lutar constantemente contra a evidência irrefutável do poder divino em Jesus. Era uma tensão entre a necessidade de discrição para cumprir o plano de Deus, sem interferências prematuras, e a natureza intrinsecamente reveladora dos próprios milagres. Reflita conosco sobre essa dinâmica. Jesus busca a discrição, mas seu poder é tão evidente que transborda. As pessoas, maravilhadas, não conseguem se conter. Isso nos ensina algo sobre a natureza da verdadeira experiência com o divino. Quando somos tocados de forma profunda, quando testemunhamos a ação transformadora de Deus em nossa vida ou na vida de outros, é natural o desejo de compartilhar, de proclamar as maravilhas que vimos. A gratidão e o louvor tendem a romper as barreiras do silêncio. Ao mesmo tempo, a tentativa de Jesus de controlar a divulgação nos lembra da importância de buscar a Deus, não apenas pelos milagres, mas pela relação com Ele, pela compreensão de sua vontade e de seu reino. O episódio da cura do surdo-mudo em Decápolis, portanto, nos deixa com essa imagem poderosa. Um Jesus que age com compaixão individualizada e métodos singulares, que busca a discrição,
mas cujo poder restaurador é tão grande que inevitavelmente se manifesta e provoca uma admiração incontida naqueles que o testemunham. Ele estava, de fato, refazendo todas as coisas. E essa fama crescente o levaria a outros encontros, outras necessidades e a mais demonstrações de seu poder divino, como veremos ao explorar um incidente financeiramente peculiar envolvendo um imposto, um peixe e uma lição sobre provisão e submissão. Deixamos para trás o burburinho causado pela cura em Decápolis e seguimos Jesus e seus discípulos em suas andanças. O cenário agora muda. Estamos em Cafarnaum, uma cidade importante às margens do Mar da Galileia, que servia como uma espécie de base para o ministério de Jesus na região. Imagine o movimento da cidade, um centro de pesca e comércio, com sua sinagoga, suas casas de basalto negro. É neste ambiente familiar que ocorre um incidente registrado apenas no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Um milagre singular, não de cura ou exorcismo, mas de provisão divina de uma forma totalmente inesperada, envolvendo uma questão fiscal e um peixe. Visualize a cena. Coletores do imposto do templo se aproximam de Pedro. Não se trata do imposto romano, mas de uma taxa anual específica, o de dracma, que todo homem judeu adulto deveria pagar para a manutenção do templo em Jerusalém. Era uma contribuição religiosa baseada em tradições que remontavam ao tempo de Moisés. Os coletores, talvez com um ar de oficialidade, perguntam a Pedro: "O mestre de vocês não paga o imposto do templo?" A pergunta é direta, talvez até um pouco provocativa. Como Jesus, que ensinava com tanta autoridade e realizava tantos sinais, se posicionava em relação a essa obrigação religiosa? Pedro, talvez pego de surpresa ou simplesmente agindo por impulso e lealdade, responde prontamente: "Sim, ele paga." Ele afirma o cumprimento da obrigação por parte de Jesus. No entanto, ao entrar em casa, talvez a casa onde ele, Pedro, morava e onde Jesus frequentemente se hospedava em Cafarnaum, Jesus se antecipa. Antes mesmo que Pedro possa trazer o assunto à tona, Jesus o questiona, demonstrando seu conhecimento sobrenatural, não apenas das circunstâncias, mas talvez até dos pensamentos e da conversa que Pedro acabara de ter. Jesus pergunta a Pedro: "Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos e taxas? Dos seus próprios filhos ou dos outros?" Pense na simplicidade e na profundidade dessa pergunta. Jesus usa uma analogia do cotidiano, do sistema de tributação dos reinos terrenos, para iluminar uma verdade espiritual. Reis não cobram impostos de seus próprios filhos, da família real. Os impostos são exigidos dos súditos, dos que não pertencem ao círculo íntimo do poder. Pedro, seguindo a lógica da pergunta, responde o óbvio: dos outros. E então Jesus conclui o raciocínio. Logo, os filhos estão isentos. A implicação é clara. Se Jesus é o Filho de Deus, o rei cujo templo aquele imposto se destinava a manter, ele estaria, por natureza, isento dessa obrigação. Ele é o Senhor do templo, não um mero súdito. Seus discípulos, como filhos do reino, também estariam, em princípio, isentos. Há aqui uma afirmação sutil, mas poderosa, da identidade divina de Jesus e da nova relação que seus seguidores têm com Deus através dele. Contudo, após estabelecer esse princípio de isenção baseado em sua filiação divina, Jesus demonstra uma sabedoria prática e uma preocupação em evitar conflitos desnecessários. Ele diz a Pedro: "Mas, para não os escandalizarmos, para não criarmos uma pedra de tropeço, uma ofensa que pudesse prejudicar a mensagem do reino ou gerar hostilidade gratuita, vá ao mar, lance o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e encontrará uma moeda de 4 dracmas, um estáter. Pegue-a e entregue-a a eles por mim e por você." Perceba a sequência. Jesus afirma sua isenção por direito, mas escolhe pagar o imposto por prudência e para evitar ofensas. E a forma como ele providencia o pagamento é extraordinária. Não é tirando dinheiro de uma bolsa comum, não é pedindo uma coleta. É através de um milagre que combina seu conhecimento sobrenatural, saber que um peixe específico teria uma moeda na boca, e seu poder sobre a criação,
direcionar aquele peixe específico para o anzol de Pedro no momento certo. A moeda encontrada, um estáter, valia exatamente o dobro do didracma, o suficiente para pagar o imposto por 2 pessoas, Jesus e Pedro. Este detalhe da provisão exata nos mostra a precisão e o cuidado divino, até mesmo em questões financeiras aparentemente mundanas. Este milagre, portanto, começa com uma questão fiscal, passa por uma profunda lição sobre a identidade de Jesus e a natureza do reino, e culmina numa demonstração surpreendente de provisão divina. Mas o que mais podemos aprender com este peixe e sua preciosa carga? A história não termina aqui, e as lições contidas nela se desdobram ainda mais. A instrução de Jesus a Pedro ecoa com uma simplicidade desconcertante. Vá pescar, e o primeiro peixe trará a solução. Pense em Pedro, um pescador experiente, acostumado com as labutas do mar da Galileia. Quantas vezes ele lançou suas redes ou anzóis, esperando uma boa pescaria. Mas desta vez, a instrução era diferente. Não era sobre quantidade, mas sobre um peixe específico, com um tesouro inesperado em sua boca. Você consegue imaginar a mistura de fé e talvez ceticismo no coração de Pedro enquanto caminhava em direção à margem, preparando seu anzol? O milagre em si não está na pesca, mas na precisão divina. Encontrar uma moeda dentro de um peixe já seria raro, mas encontrar a moeda exata, um estáter valendo 4 dracmas, o suficiente para pagar o imposto por 2, no primeiro peixe fisgado, demonstra um conhecimento e um controle sobre a natureza que transcendem a compreensão humana. Jesus sabia. Ele sabia qual peixe continha a moeda e sabia como direcioná-lo ao anzol de Pedro naquele exato momento. Não foi sorte, foi providência orquestrada. É um vislumbre do poder soberano de Jesus sobre a criação, um poder exercido de forma discreta, quase casual, para resolver uma questão financeira. Mas a lição mais profunda talvez resida na motivação de Jesus, mas para não os escandalizarmos. Ele já havia estabelecido o princípio de sua isenção como filho de Deus. Ele tinha o direito de não pagar. No entanto, ele escolhe fazê-lo para evitar um conflito desnecessário, para não criar uma barreira que pudesse impedir as pessoas de ouvirem a mensagem do reino. Que sabedoria prática! Jesus nos ensina aqui sobre a importância de discernir quais batalhas valem a pena ser travadas. Nem sempre se trata de reivindicar nossos direitos a todo custo, mas de agir com prudência e amor, considerando o impacto de nossas ações sobre os outros e sobre a causa maior que servimos. Ele demonstra uma submissão voluntária às exigências sociais e religiosas de seu tempo, mesmo quando poderiam ser consideradas injustas ou inaplicáveis a ele. Não era uma submissão por fraqueza, mas por força e propósito. Ele estava focado em sua missão principal, anunciar o reino, morrer pelos pecados da humanidade, e não permitiria que questões secundárias, como o pagamento de um imposto, se tornassem obstáculos ou distrações. É um equilíbrio delicado entre conhecer a verdade e a liberdade que ela traz, e viver essa liberdade com responsabilidade e consideração pelo próximo. Reflita sobre isso em sua própria vida. Quantas vezes insistimos em nossos direitos, em nossa razão, mesmo que isso gere atrito, mal-entendidos ou afaste as pessoas? O exemplo de Jesus com a moeda no peixe nos convida a considerar: é mais importante ter razão ou preservar a relação e a oportunidade de testemunhar? É mais importante reivindicar nossa isenção ou agir com humildade e sabedoria para não sermos pedra de tropeço? Além disso, este milagre é uma poderosa ilustração da provisão divina. Deus cuida das necessidades de seus filhos, mesmo das mais triviais como o pagamento de um imposto. E sua provisão pode vir das formas mais inesperadas, não de um tesouro escondido ou de uma doação generosa, mas da boca de um peixe. Isso nos encoraja a confiar na capacidade de Deus de suprir nossas necessidades, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis ou as soluções parecem vir de lugares improváveis. Ele é o Senhor da criação e seus recursos são ilimitados e, por vezes, surpreendentes. O episódio da moeda na boca do peixe, portanto,
embora breve e talvez ofuscado por milagres mais espetaculares, é rico em significado. Fala-nos sobre a identidade divina de Jesus, sua sabedoria prática, sua humildade, sua submissão voluntária para evitar ofensas e sua provisão milagrosa e detalhada. É um lembrete de que o reino de Deus opera não apenas em grandes demonstrações de poder, mas também nos detalhes do cotidiano, nas interações sociais e até nas obrigações financeiras. Jesus, o Filho isento, escolhe pagar e o faz de uma maneira que revela seu senhorio sobre todas as coisas. Uma lição silenciosa, mas profunda, ocorrida nas margens familiares do Mar da Galileia. A partir daqui, nossa jornada nos levará a outro tipo de milagre, um que envolve não provisão, mas julgamento e um símbolo poderoso da condição espiritual de Israel, a figueira que secou sob a palavra de Jesus. Nossa jornada contemplativa nos leva agora aos arredores de Jerusalém, num momento de grande efervescência. A Páscoa se aproximava e a cidade fervilhava com peregrinos vindos de toda parte. Pouco antes, Jesus havia entrado na cidade montado em um jumentinho, aclamado pelas multidões com ramos e gritos de Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Uma entrada triunfal, carregada de simbolismo messiânico, que certamente aumentou a tensão e as expectativas ao seu redor. No dia seguinte a essa entrada e a uma visita inicial ao templo, como nos conta Marcos no capítulo 11, Jesus e seus discípulos saem de Betânia, onde provavelmente passaram a noite, e retornam para Jerusalém. Enquanto caminham, talvez sob o sol da manhã que já aquecia as colinas da Judéia, Jesus sente fome. À distância, ele avista uma figueira frondosa, coberta de folhas. Naquela região e época do ano, a presença de folhas numa figueira normalmente indicaria a possibilidade de encontrar figos, mesmo que ainda não fossem os figos da estação principal, os chamados figos temporãos ou brevas. Movido pela fome e talvez pela expectativa natural que a aparência da árvore sugeria, Jesus se aproxima em busca de fruto. Imagine a cena: a árvore vistosa, cheia de folhas verdes, prometendo alimento e sombra. Os discípulos observam enquanto Jesus se aproxima, mas ao chegar perto ele encontra apenas folhas, nenhuma fruta. A aparência era enganosa. A árvore tinha a forma, a folhagem que sinalizava vida e potencial, mas não produzia o fruto esperado. Diante dessa esterilidade disfarçada de vitalidade, Jesus dirige-se à árvore e pronuncia palavras que devem ter soado estranhas, talvez chocantes, aos ouvidos dos discípulos. Nunca mais coma alguém fruto de ti, uma maldição. Não dirigida a uma pessoa, nem a um espírito maligno, mas a uma árvore. Um ato que parece destoar da imagem de um Jesus que cura, restaura e abençoa. Por que amaldiçoar uma figueira simplesmente por não ter frutos fora de época? Os discípulos, segundo o relato de Marcos, ouviram as palavras de Jesus, mas não há registro de uma reação imediata. Talvez tenham ficado perplexos, sem entender o significado daquele gesto. Continuaram seu caminho para Jerusalém, onde Jesus entraria novamente no templo e realizaria a purificação, expulsando os vendedores e cambistas, outro ato de zelo e julgamento. Este incidente da figueira, à primeira vista, pode parecer um ato de impaciência ou irritação de Jesus por causa de sua fome não saciada, mas como muitos de seus atos, ele está carregado de significado simbólico, especialmente considerando o contexto da Semana da Paixão e sua relação com a nação de Israel e sua liderança religiosa. A figueira, na tradição judaica, frequentemente simbolizava Israel. Uma figueira frondosa, cheia de folhas, mas sem frutos, poderia representar a religiosidade externa de Israel, com seu templo imponente, seus rituais, suas leis observadas na aparência, mas que falhava em produzir os frutos de justiça, misericórdia e fé que Deus esperava. A entrada triunfal havia sido uma apresentação messiânica. A purificação do templo seria um ato de julgamento contra a corrupção religiosa. A maldição da figueira estéril, ocorrida entre esses dois eventos, funciona como uma parábola encenada, um sinal profético poderoso. Jesus não estava apenas com fome física, ele buscava frutos espirituais em Israel, mas encontrava apenas a aparência, as folhas da religiosidade externa.
A maldição da árvore prenunciava o julgamento que viria sobre a nação por sua rejeição ao Messias e por sua falta de frutos espirituais genuínos. Os discípulos ouviram, mas talvez só tenham começado a processar o significado mais tarde. O impacto visual da maldição só se tornaria evidente no dia seguinte, como veremos. Por ora, fica o ato em si. A palavra de Jesus dirigida à natureza, uma palavra não de criação ou cura, mas de juízo sobre a esterilidade. É um lembrete desconcertante de que Jesus, além de ser fonte de bênção e vida, também é aquele que avalia, que busca frutos e que julga a infrutuosidade. A figueira, com suas folhas vistosas e ausência de figos, torna-se um espelho da condição espiritual que Jesus encontrou e confrontou. A história desta árvore, no entanto, ainda não acabou, e sua condição no dia seguinte trará uma lição ainda mais direta para os discípulos e para nós. A manhã seguinte raiou sobre a Judéia, e enquanto Jesus e seus discípulos refaziam o caminho de Betânia para Jerusalém, seus olhos inevitavelmente encontraram a figueira que Jesus havia interpelado no dia anterior. O que viram deve tê-los deixado atônitos. A árvore, antes frondosa e cheia de folhas verdes, agora estava seca desde as raízes. Não era um murchar lento e natural, era uma secura completa, rápida, resultado direto da palavra pronunciada por Jesus. O poder contido naquela maldição manifestara-se visualmente, de forma inegável. Pedro, sempre impulsivo e observador, foi o primeiro a verbalizar o espanto, lembrando-se do ocorrido no dia anterior. "Mestre!" ele exclama, apontando para a árvore. "Olha, a figueira que amaldiçoaste secou." A surpresa na voz de Pedro é palpável. Ele conecta imediatamente a condição da árvore com a palavra de Jesus. O que talvez tivesse parecido um gesto enigmático ou um desabafo momentâneo de Jesus no dia anterior, agora se revelava como um ato de poder real, com consequências visíveis e drásticas sobre a natureza. Jesus, porém, não se detém na árvore seca em si. Ele aproveita a oportunidade, o espanto dos discípulos diante da figueira mirrada, para ensinar-lhes uma lição fundamental sobre fé e oração. Sua resposta direciona o foco do poder destrutivo, no caso da figueira, para o poder construtivo e ilimitado da fé em Deus. Ele diz: tenham fé em Deus. Uma exortação simples, mas fundamental. A base para qualquer obra poderosa não está na capacidade humana, mas na confiança irrestrita no poder e na bondade de Deus. E então, ele continua com uma das declarações mais impressionantes sobre o poder da fé encontradas nos Evangelhos. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Pense na imagem, um monte, símbolo de obstáculo intransponível sendo lançado ao mar pela simples palavra de alguém que crê. Jesus usa essa hipérbole, essa imagem grandiosa, para ilustrar a magnitude do que a fé genuína pode realizar. Não se trata de literalmente mover montanhas físicas por capricho, mas de entender que, para a fé que se apoia em Deus, não há impossíveis. Os maiores obstáculos, as situações mais desafiadoras, podem ser superados quando a fé está firmemente ancorada em Deus. Jesus acrescenta uma condição crucial: e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz. A fé que move montanhas não é um mero pensamento positivo ou um desejo vago. É uma convicção profunda, uma confiança inabalável que reside no coração, livre da dúvida que paralisa. É crer na palavra dita, crer na capacidade e na vontade de Deus de agir. Ele então conecta essa fé poderosa diretamente à prática da oração. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. A oração torna-se o canal através do qual essa fé se expressa e se apropria das promessas de Deus. A chave é crer no momento da oração, crer que Deus já ouviu e já concedeu, mesmo antes de ver a resposta manifesta. É uma fé que se lança no invisível, confiando no caráter daquele a quem se ora. Assim,
A figueira seca, que inicialmente simbolizava o julgamento sobre a esterilidade espiritual de Israel, torna-se também um catalisador para uma lição profunda sobre a fé que produz frutos. A mesma autoridade divina que pôde secar a árvore com uma palavra é a fonte do poder disponível para aqueles que creem e oram sem duvidar. Jesus redireciona o foco do juízo para a promessa, do símbolo negativo para a possibilidade positiva. Ele mostra que enquanto a falta de fé leva à esterilidade e ao julgamento, como a figueira, a fé ativa e confiante em Deus abre as portas para o impossível, para a superação de qualquer obstáculo. Esta lição, dada à sombra de uma figueira amaldiçoada, ecoa através do tempo. Convida você e a mim a examinarmos a nossa própria fé. Temos confiado em Deus para além das aparências? Temos orado com a convicção de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A figueira seca permanece como um lembrete visual, tanto do perigo da infrutuosidade, quanto do potencial ilimitado da fé, que se conecta ao poder de Deus. E essa fé seria testada de outras maneiras, como veremos ao explorar um milagre de cura que aconteceu não de forma instantânea, mas progressiva em Betsaida. Após a impactante lição sobre fé inspirada pela figueira seca, o cenário narrativo nos transporta para Betsaida, outra cidade às margens do Mar da Galileia, terra natal de alguns dos apóstolos como Pedro, André e Filipe. É um lugar familiar para Jesus e seus seguidores. Ali, um grupo de pessoas traz até ele um homem cego, rogando-lhe que o tocasse. O toque de Jesus era frequentemente associado à cura, e a expectativa daquelas pessoas era clara: um toque restaurador para devolver a visão àquele homem. Assim como fez com o surdo-mudo em Decápolis, Jesus novamente demonstra uma abordagem pessoal e discreta. Ele toma o cego pela mão e o conduz para fora da aldeia. Imagine essa caminhada, a mão de Jesus guiando o homem que não podia ver, afastando-o do burburinho, da curiosidade pública, para um momento de encontro mais íntimo. Que sensação de segurança e expectativa deve ter preenchido o coração daquele homem ao ser conduzido pelo Mestre para longe da multidão. Fora da aldeia, num lugar mais reservado, Jesus realiza um ato semelhante ao que fez em Decápolis. Ele cospe nos olhos do cego. Novamente, um gesto que nos parece estranho, mas que, naquele contexto, poderia carregar simbolismos ou simplesmente ser o método escolhido por Jesus para aquele caso específico. Em seguida, ele impõe as mãos sobre o homem e lhe pergunta: "Você está vendo alguma coisa?" A resposta do homem é uma das mais intrigantes dos relatos de milagres. Ele ergue os olhos e diz: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Pense nisso. A cura não foi instantânea e completa. Houve uma restauração parcial da visão. Ele conseguia distinguir formas, movimento, mas de maneira distorcida, confusa. Via homens, mas sua percepção os assemelhava a árvores em movimento. É uma descrição vívida de uma visão imperfeita, um estágio intermediário entre a cegueira total e a visão plena. Por que Jesus realizaria uma cura em duas etapas? Os evangelhos não nos dão uma explicação direta, o que abre espaço para reflexão. Teria sido a fé do homem ainda incipiente, necessitando de um processo gradual? Ou talvez Jesus quisesse ensinar algo aos discípulos e a nós sobre a natureza da revelação espiritual, que muitas vezes acontece progressivamente. Assim como a visão física daquele homem foi restaurada em etapas, talvez a nossa compreensão espiritual, a nossa capacidade de ver Jesus e o reino de Deus claramente, também seja um processo que se desdobra aos poucos. Jesus não deixa o homem naquele estado de visão parcial. Ele demonstra sua intenção de completar a obra. Marcos relata que Jesus impôs as mãos sobre os olhos do homem novamente. Um segundo toque, e desta vez, os olhos do homem se abriram completamente. Sua visão foi restaurada, e ele passou a ver tudo claramente. A cura foi concluída. Aquele que via homens como árvores andando, agora contemplava o mundo com nitidez. Este milagre progressivo é único nos evangelhos. Contrasta com as curas instantâneas que lemos em outras passagens. Ele nos lembra que o processo de restauração, seja físico ou espiritual,
nem sempre é imediato. Às vezes Deus trabalha em etapas, nos guiando passo a passo de uma compreensão turva para uma visão clara. Pode ser um convite à paciência, à perseverança na busca por Deus, mesmo quando nossa visão ainda está embaçada. Pode ser um lembrete de que a fé, como a visão daquele homem, pode crescer e se fortalecer através do toque contínuo de Jesus em nossa vida. O que este processo significou para o homem curado? Imagine a alegria de passar da escuridão total para uma visão turva e depois, finalmente, para a clareza. Cada etapa, mesmo a intermediária, já era um milagre, uma prova do poder de Jesus. A conclusão da cura deve ter sido um momento de êxtase e gratidão indescritíveis. Ele não apenas recebeu a visão, mas experimentou um processo de restauração guiado pela mão cuidadosa do Mestre. Contudo, assim como em outros milagres, a história não termina apenas com a cura. Jesus novamente dá uma instrução específica ao homem recém-curado, uma ordem que adiciona outra camada de mistério e significado a este evento singular, e que exploraremos a seguir, refletindo sobre a descrição de Jesus e o propósito divino por trás de suas ações. A restauração da visão daquele homem em Betsaida foi completa. O mundo, antes uma escuridão ou um borrão confuso de formas indistintas, agora se apresentava a ele com toda a sua clareza e detalhe. A alegria e o alívio devem ter sido imensos. No entanto, a interação de Jesus com ele ainda não havia terminado. Após o segundo toque e a confirmação da cura total, Jesus lhe dá uma instrução final que novamente nos surpreende pela sua natureza restritiva: não entre na aldeia. Alguns manuscritos acrescentam: nem conte a ninguém na aldeia. A essência da ordem é clara. O homem curado deveria evitar retornar ao local de onde viera, pelo menos por enquanto, e deveria manter discrição sobre o que lhe acontecera ali. Por que essa ordem, especialmente depois de um milagre tão notável e que envolveu um processo tão particular? Se a cura foi realizada fora da aldeia para garantir privacidade, por que proibir o retorno ou a divulgação ali? Esta instrução se alinha com o padrão que já observamos em outros milagres, como na cura do surdo-mudo, o desejo de Jesus de evitar o sensacionalismo e a fama baseada apenas em prodígios. Betsaida, como outras cidades da Galileia, Corazim, Cafarnaum, seria mais tarde repreendida por Jesus por sua incredulidade, apesar de ter testemunhado tantos milagres, como lemos em Mateus capítulo 11 e Lucas capítulo 10. Talvez Jesus soubesse que a divulgação deste milagre naquela aldeia específica não geraria fé genuína, mas apenas mais curiosidade superficial ou talvez até oposição. Ele estava gerenciando cuidadosamente a revelação de sua identidade e o impacto de seus atos, focando naqueles que estavam verdadeiramente abertos à sua mensagem. Ao pedir ao homem que não entrasse na aldeia, Jesus poderia estar protegendo-o de ser transformado em mera atração, um espetáculo para os céticos ou curiosos. Poderia também estar protegendo sua própria missão, evitando que a agitação em torno dos milagres ofuscasse o chamado ao arrependimento e à fé no reino de Deus. A cura era um ato de compaixão profunda, mas também um sinal que apontava para algo maior. Jesus parecia querer que as pessoas respondessem à mensagem, não apenas aos sinais. Reflita sobre essa descrição de Jesus. Em um mundo que hoje valoriza tanto a publicidade, a autopromoção, a divulgação instantânea de tudo, a atitude de Jesus é contraintuitiva. Ele possuía um poder imenso, capaz de atrair multidões e mudar o curso da história com um único ato. E ainda assim, em várias ocasiões, ele escolheu a reserva, o silêncio, a ordem para não contar. Isso nos ensina sobre a soberania de Deus em sua própria revelação. Ele não precisa de nossa publicidade para cumprir seus propósitos. Ele age no tempo e da maneira que lhe apraz, e muitas vezes seu trabalho mais profundo acontece longe dos holofotes. Para o homem curado, essa ordem pode ter sido um teste adicional de obediência e confiança. Ele recebeu um dom inestimável, a visão. A gratidão poderia impeli-lo a correr de volta para essa aldeia e contar a todos, mas a instrução do mestre era diferente. Seguir essa instrução exigiria conter a euforia inicial
e confiar que Jesus sabia o que era melhor. Talvez fosse um convite para que ele processasse o milagre em seu próprio coração antes de compartilhá-lo, para que a experiência se aprofundasse em fé antes de se tornar testemunho. O milagre da cura do cego de Betsaida, com sua natureza progressiva e a ordem final de discrição, permanece como um testemunho da abordagem personalizada e muitas vezes misteriosa de Jesus. Ele não curava apenas corpos, ele interagia com pessoas, considerando suas circunstâncias, sua fé ou falta dela e o contexto mais amplo de sua missão divina. Cada detalhe, desde levar o homem à parte até a cura em 2 etapas e a ordem final, revela a sabedoria e o propósito por trás de suas ações. É um convite para confiarmos em seus métodos, mesmo quando não os compreendemos totalmente, e para valorizarmos a discrição e a profundidade em nossa própria jornada espiritual, reconhecendo que nem tudo precisa ser exposto ou compreendido imediatamente. A partir deste encontro íntimo e progressivo, nossa atenção se volta para um cenário diferente. Uma sinagoga, um dia de sábado e uma mulher curvada sob o peso de uma enfermidade de longa data. Mudamos agora o nosso foco para um ambiente sagrado e um dia especial na semana judaica, uma sinagoga num dia de sábado. O Evangelho de Lucas, no capítulo 13, nos transporta para este cenário. Imagine o ambiente, o respeito solene do lugar, os rolos da lei e dos profetas guardados com reverência, os homens e mulheres reunidos para a oração e o ensino. Jesus, como era seu costume, estava ali ensinando. O sábado era um dia de descanso, adoração e instrução religiosa, um pilar da identidade judaica. No meio da congregação havia uma mulher. Ela não era apenas mais uma frequentadora, carregava consigo um fardo visível e doloroso. Lucas nos diz que ela possuía um espírito de enfermidade havia 18 anos. 18 longos anos. E qual era a manifestação dessa enfermidade? Ela andava completamente encurvada, incapaz de se endireitar. Tente visualizar a sua condição. Viver constantemente olhando para o chão, sem poder erguer o rosto para encarar as pessoas nos olhos, sem poder contemplar o céu. Uma condição física debilitante que certamente trazia consigo um peso emocional e social. 18 anos curvada. Pense no que isso significava no dia a dia. A dor física crônica, a dificuldade para realizar tarefas simples, o possível isolamento social, a sensação de estar presa numa condição sem esperança de melhora. E ela estava ali, na sinagoga, no lugar de adoração, talvez buscando consolo em Deus. Mesmo carregando aquele fardo visível, Jesus a vê. No meio da multidão, seus olhos pousam sobre aquela mulher sofredora. Ele não espera que ela peça ajuda, não espera que alguém interceda por ela. Ele toma a iniciativa. Sua compaixão o move a agir, mesmo sabendo que curar no sábado era um ponto de controvérsia com os líderes religiosos. Ele a chama para perto e, com palavras de autoridade e libertação, declara: Mulher, você está livre da sua enfermidade. Que palavras poderosas! Não uma sugestão, não uma oração pedindo, mas uma declaração direta de libertação. E para selar essa declaração, Jesus impõe as mãos sobre ela. O toque divino, o contato que transmite poder e restauração. E o resultado é imediato. Lucas descreve que, no mesmo instante, a mulher se endireitou. Depois de 18 anos curvada, olhando para o chão, ela finalmente pôde erguer o corpo, levantar a cabeça, olhar para a frente, talvez pela primeira vez em quase 2 décadas, contemplar o teto da sinagoga, os rostos das pessoas ao redor, o rosto daquele que a libertara. Imagine a cena, o espanto na sinagoga, a alegria transbordante da mulher. Lucas nos diz que ela imediatamente começou a glorificar a Deus. Sua primeira reação não foi de autoadmiração ou de exibição, mas de louvor àquele que a havia restaurado. Que testemunho poderoso no meio daquela assembleia reunida para adorar. Este milagre destaca a compaixão proativa de Jesus. Ele não apenas responde às necessidades que lhe são apresentadas, mas busca ativamente aqueles que sofrem, mesmo que estejam em silêncio. Ele vê além da multidão
enxerga o indivíduo e sua dor. E ele age, mesmo que isso signifique desafiar as interpretações legalistas da lei. Para Jesus, a necessidade humana, a restauração da dignidade de uma filha de Abraão, como ele a chamaria em breve, sobrepujava as restrições ritualísticas impostas pelos homens sobre o sábado. Ele não apenas curou um corpo, ele restaurou uma vida. Devolveu àquela mulher a capacidade de olhar para o alto, de se relacionar de igual para igual com os outros, de participar plenamente da vida comunitária e da adoração. Foi um ato de libertação integral. A iniciativa de Jesus, a palavra de autoridade, o toque restaurador e a reação imediata da mulher glorificando a Deus compõem um quadro vívido da ação do reino de Deus e rompendo na realidade humana. No entanto, como era de se esperar, este ato de compaixão e poder realizado no sábado não passaria despercebido pelas autoridades religiosas presentes. A alegria da mulher curada e o espanto da congregação logo seriam confrontados pela indignação daqueles que colocavam a letra da lei acima do espírito da misericórdia. A controvérsia estava prestes a explodir naquela sinagoga, revelando o conflito central entre a visão de Jesus sobre o reino e o legalismo estéril de seus opositores. A alegria da mulher que se endireitou após 18 anos e seu louvor espontâneo a Deus ecoaram pela sinagoga. Era um momento que deveria inspirar gratidão e admiração em todos os presentes. No entanto, a reação de uma figura de autoridade no local foi bem diferente. O chefe da sinagoga, o responsável por manter a ordem e zelar pela observância da lei naquele lugar sagrado, ficou indignado. Sua indignação, porém, não era dirigida à enfermidade que prendera a mulher por tanto tempo, nem era uma celebração pela sua libertação. Sua raiva era direcionada a Jesus, pelo fato de a cura ter ocorrido no sábado. Ele não se dirige diretamente a Jesus, talvez por receio ou por uma tentativa de manter uma fachada de autoridade. Em vez disso, ele se volta para a multidão presente e diz, num tom de repreensão pública: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. Que contraste chocante! Enquanto a mulher celebrava sua restauração, o líder religioso focava naquilo que ele percebia como uma infração da regra do descanso sabático. Para ele, a observância rígida da letra da lei, como ele a interpretava, era mais importante do que a manifestação da compaixão e do poder restaurador de Deus na vida de uma pessoa que sofria há quase 2 décadas. Sua declaração revela uma mentalidade legalista e fria. Ele transforma o sábado, que deveria ser um dia de deleite, libertação e celebração da obra de Deus, em um dia de restrições tão severas que até mesmo um ato de misericórdia se tornava condenável. Ele sugere que a mulher, e outros como ela, deveriam agendar sua necessidade de cura para os dias de semana, como se o sofrimento pudesse esperar, como se a compaixão divina estivesse sujeita ao calendário. Jesus, ouvindo essa repreensão velada, não se cala. Ele confronta diretamente a hipocrisia por trás daquela atitude. Sua resposta é incisiva e reveladora. Hipócritas. Ele começa usando um termo forte para desmascarar a falsa piedade. Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água. Então, esta mulher, uma filha de Abraão a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Pense na lógica irrefutável de Jesus. Ele apela para a prática comum e aceita por todos eles. Cuidar dos animais, prover suas necessidades básicas como dar-lhes água, era permitido no sábado. Era considerado um ato de misericórdia necessário. Se eles demonstravam essa compaixão por um animal, por uma questão de propriedade e necessidade básica, quanto mais deveriam se alegrar pela libertação de uma filha de Abraão. Jesus eleva o status da mulher, lembrando sua herança na fé, seu valor intrínseco como parte do povo de Deus. E ele atribui a condição dela diretamente a uma ação de Satanás, enquadrando a cura não como trabalho, mas como um ato de libertação espiritual, uma vitória sobre as forças que oprimem a humanidade.
Ao contrastar o cuidado dispensado a um animal com a libertação daquela mulher, Jesus expõe a inversão de valores do líder religioso e daqueles que pensavam como ele. Eles se preocupavam mais com regras e propriedades do que com pessoas e com a manifestação do reino de Deus. A pergunta de Jesus é retórica, mas poderosa. Não deveria, no dia de sábado, ser liberta? A resposta implícita é um sonoro sim. O sábado, dia de Deus, era o dia mais apropriado para manifestar a libertação e a restauração que vem dele. O efeito das palavras de Jesus foi imediato. Lucas nos diz que, quando ele disse isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. A lógica clara e a compaixão evidente de Jesus expuseram a inconsistência e a falta de misericórdia de seus opositores. A hipocrisia foi desmascarada publicamente. Por outro lado, o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. A multidão, talvez menos presa às teias do legalismo, reconhecia a bondade e o poder nos atos de Jesus e se regozijava. Este confronto na sinagoga é um microcosmo do conflito maior entre Jesus e as autoridades religiosas de seu tempo. Revela a tensão entre uma religião baseada em regras externas e uma fé viva, centrada na compaixão, na misericórdia e na restauração da dignidade humana. Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la em seu verdadeiro espírito, mostrando que o amor a Deus e ao próximo está no coração de todos os mandamentos. A cura da mulher encurvada no sábado torna-se, assim, não apenas um milagre de restauração física, mas uma poderosa lição sobre o verdadeiro significado do sábado e a prioridade da misericórdia sobre o legalismo. E este não seria o último confronto de Jesus sobre curas no sábado, como veremos ao acompanhá-lo a um jantar tenso na casa de um fariseu. A tensão entre Jesus e nos líderes religiosos sobre a observância do sábado continua a desenrolar-se, desta vez num cenário diferente, mais íntimo, mas não menos carregado de escrutínio. O Evangelho de Lucas, no capítulo 14, relata que, num certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder dos fariseus, um convite para uma refeição na casa de uma figura proeminente do grupo que frequentemente se opunha a ele. Você consegue sentir a atmosfera? Não era um jantar casual entre amigos. Lucas faz questão de notar que eles o observavam atentamente. Cada gesto, cada palavra de Jesus estava sob vigilância. Imagine a cena. A casa de um fariseu importante, provavelmente bem arrumada, a mesa posta para a refeição do sábado. Os convidados, provavelmente outros fariseus e mestres da lei, sentados, observando o convidado de honra, Jesus. Havia uma formalidade no ar, uma expectativa tensa. E ali, diante de Jesus, estava um homem que sofria de hidropisia, uma condição médica caracterizada pelo acúmulo anormal de líquido no corpo, causando inchaço severo, provavelmente nas pernas, braços ou abdômen. Uma condição desconfortável, visível e, na época, sem tratamento eficaz. Como aquele homem chegou ali? Teria sido convidado também, ou talvez estivesse ali especificamente para testar Jesus. O texto não diz explicitamente, mas sua presença naquele contexto, diante de Jesus e dos fariseus observadores, cria uma situação propícia para mais um confronto sobre a cura no sábado. A presença do homem enfermo era quase uma pergunta silenciosa pairando no ar. O que Jesus faria? Jesus, percebendo a situação e, sem dúvida, a intenção por trás dos olhares atentos, toma novamente a iniciativa. Ele não espera que o homem peça ajuda ou que os fariseus o acusem. Ele se dirige diretamente aos fariseus e aos peritos na lei, presentes com uma pergunta crucial, a mesma questão fundamental que permeava os debates anteriores. É permitido curar no sábado ou não? Ele coloca a questão de forma direta, forçando-os a se posicionarem sobre a interpretação da lei. A pergunta ecoa na sala, os olhares se cruzam, o silêncio se instala. Lucas registra que eles, porém, ficaram em silêncio. Por que o silêncio? Talvez porque qualquer resposta que dessem seria problemática. Se dissessem sim, é permitido, estariam contradizendo suas próprias acusações anteriores contra Jesus.
Se dissessem não, não é permitido, estariam revelando uma falta de compaixão que poderia ser mal vista, especialmente diante da lógica que Jesus já havia usado, como no caso da mulher encurvada e do cuidado com os animais. O silêncio deles era uma admissão tácita de seu dilema, de sua incapacidade de refutar a lógica compassiva de Jesus dentro de seus próprios termos legalistas. Eles sabiam que a lei permitia salvar uma vida no sábado, mas estendiam essa permissão para um ato de cura que não envolvesse risco de morte iminente. A interpretação deles era restritiva, focada nas proibições, enquanto Jesus focava no propósito do sábado como um dia de libertação e restauração, um reflexo da bondade de Deus. Diante do silêncio acusador dos seus anfitriões e observadores, Jesus age. Ele toma o homem hidrópico pela mão, um gesto de contato, de compaixão, cura-o e o despede. A cura é descrita de forma sucinta, mas o ato em si, naquele ambiente carregado, é uma declaração poderosa. Jesus não apenas ensina sobre a misericórdia, ele a pratica desafiando as barreiras do legalismo e da observação hostil. O homem é curado e enviado embora, talvez para evitar que ele se tornasse o foco de mais debate ou hostilidade. Mas a lição de Jesus para os presentes ainda não havia terminado. O silêncio deles diante da pergunta inicial não seria o fim da conversa. Jesus estava prestes a usar mais uma vez um argumento baseado no bom senso e na prática cotidiana deles para expor a inconsistência de sua posição e reafirmar o primado da compaixão. O homem hidrópico foi curado e se retirou, mas a tensão na sala da casa do fariseu certamente não se dissipou com sua partida. O silêncio dos fariseus e mestres da lei diante da pergunta direta de Jesus sobre a legalidade da cura no sábado ainda pairava no ar. Eles não tinham uma resposta que pudesse justificar a inação diante do sofrimento sem soar cruel, nem que pudesse condenar o ato de Jesus sem contradizer a própria essência da misericórdia que a lei, em seu espírito, também ensinava. Jesus então quebra novamente o silêncio, não para se defender, mas para confrontar a inconsistência deles com outra pergunta baseada no senso comum e na prática cotidiana. Ele lhes diz: qual de vocês, se seu filho ou boi cair num poço no dia de sábado, não o tirará imediatamente? Pense na força dessa analogia. Cair num poço era uma emergência, uma situação de perigo real, tanto para um filho amado quanto para um animal valioso para o sustento da família. Ninguém em sã consciência deixaria seu filho ou seu boi preso num poço simplesmente porque era sábado. O instinto de salvar, de preservar a vida, de proteger o que era seu, falaria mais alto do que qualquer restrição ritualística. Era uma questão de lógica, de compaixão básica, de valor pela vida. Ao usar este exemplo, Jesus estava, mais uma vez, expondo a hipocrisia de seus observadores. Se eles agiam prontamente para salvar um bem material, o boi, ou um ente querido, o filho, de um perigo imediato no sábado, como poderiam condenar ou questionar a libertação de um homem de uma condição crônica e debilitante como a hidropisia, simplesmente porque ocorreu no dia de descanso? A cura realizada por Jesus não era um trabalho comum, mas um ato de resgate, de restauração, de libertação de um sofrimento que, embora não fosse um perigo de morte iminente, como cair num poço, era uma prisão diária para aquele homem. Jesus estava elevando o valor da pessoa humana, criada à imagem de Deus, acima das interpretações tacanhas e legalistas das regras. Ele estava mostrando que a compaixão não tira folga no sábado. O propósito do sábado, desde sua instituição, era proporcionar descanso, renovação e, acima de tudo, um tempo para se voltar para Deus e para a prática do bem. Curar, libertar, restaurar. Essas eram ações perfeitamente alinhadas com o espírito do sábado, pois refletiam o caráter do próprio Deus, que é misericordioso e restaurador. Qual foi a reação dos fariseus e mestres da lei a esta segunda pergunta, a este argumento irrefutável baseado em sua própria prática? Lucas nos informa de forma sucinta e poderosa, e não lhe puderam responder nada sobre isso. O silêncio agora não era apenas de hesitação, mas de incapacidade.
A lógica de Jesus era inatacável. Sua argumentação expôs a fragilidade e a inconsistência da posição legalista deles. Eles foram silenciados, não pela força, mas pela verdade e pela clareza moral do argumento de Jesus. Este episódio na casa do fariseu, embora centrado num milagre menos conhecido como a cura do hidrópico, torna-se uma plataforma para Jesus reafirmar uma de suas mensagens centrais. A misericórdia triunfa sobre o legalismo estéril. O amor ao próximo, manifesto em atos de compaixão e cura, está no coração da vontade de Deus, e nenhuma regra humana deveria impedir sua expressão, especialmente no dia dedicado ao Senhor. Jesus não estava desrespeitando o sábado, ele estava restaurando seu verdadeiro significado como um dia de libertação e celebração da bondade divina. Reflita sobre como, por vezes, também nós podemos cair na armadilha do legalismo, focando em regras e aparências, em detrimento da compaixão e do amor genuíno. Podemos nos tornar tão preocupados em fazer certo segundo nossos próprios padrões ou tradições que perdemos de vista a necessidade real da pessoa ao nosso lado. A lição de Jesus naquele jantar tenso nos convida a examinar nossos corações e prioridades, lembrando-nos que a verdadeira espiritualidade se manifesta em misericórdia, em ações que aliviam o sofrimento e restauram a dignidade, refletindo o coração do Pai. A partir deste confronto silencioso, mas significativo, nossa atenção se voltará para outra situação de aflição, envolvendo não um adulto, mas um jovem, e a luta desesperada de um pai diante da aparente falha dos próprios discípulos de Jesus. Deixamos o ambiente tenso da casa do fariseu para encontrar Jesus novamente em meio às multidões, mas num contexto de grande angústia e aparente fracasso de seus próprios discípulos. Os evangelhos sinóticos, Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9, relatam este episódio poderoso que ocorre logo após a transfiguração, um momento de glória celestial testemunhado por Pedro, Tiago e João no alto de um monte. Ao descerem, encontram os outros 9 discípulos, cercados por uma multidão e escribas que discutiam com eles. A atmosfera era de agitação e frustração. Um homem emerge da multidão e ajoelha-se diante de Jesus, desesperado. Ele clama por misericórdia, explicando a situação de seu único filho. O menino era possuído por um espírito que o tornava mudo e, pior, o lançava em convulsões violentas. O pai descreve cenas terríveis. O espírito o joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Frequentemente, o espírito o atirava no fogo e na água, numa tentativa clara de destruí-lo. Era uma condição que hoje talvez diagnosticássemos como epilepsia severa, mas que no entendimento da época e na descrição bíblica era atribuída a uma influência demoníaca maligna e destrutiva. O pai, em sua aflição, revela o motivo da discussão que Jesus encontrou ao chegar. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Que declaração dolorosa! Os discípulos, aqueles que haviam recebido a autoridade de Jesus para expulsar demônios e curar enfermidades, como lemos em Mateus 10 e Lucas 9, falharam. Diante daquele caso particularmente difícil, seu poder se mostrou insuficiente. Imagine a decepção do pai, a frustração dos discípulos, a possível zombaria dos escribas e a confusão da multidão. Jesus reage com uma exclamação que parece expressar uma profunda tristeza e frustração com a falta de fé daquela geração. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Suas palavras não parecem dirigidas apenas aos discípulos, mas a toda a incredulidade que permeava a multidão e talvez até a luta do próprio pai. Ele então ordena: tragam-me aqui o menino. Enquanto o menino era trazido, o espírito maligno manifesta-se violentamente mais uma vez. Assim que vê Jesus, o espírito lança o menino ao chão numa convulsão terrível. Ele rola, espumando pela boca. A cena é dramática, um confronto direto entre as forças das trevas e a presença do Filho de Deus. Jesus, com calma, pergunta ao pai há quanto tempo aquilo acontecia. O pai responde: desde a infância. Uma vida inteira de sofrimento para o menino e para uma família.
E então, o pai faz um apelo que revela toda a sua angústia e uma fé vacilante, mas sincera. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, a dúvida está ali, talvez alimentada pela falha dos discípulos. Jesus capta essa hesitação e responde com uma frase que joga a responsabilidade de volta para a fé. Se podes, tudo é possível àquele que crê. Diante dessa afirmação poderosa, o pai do menino tem uma das reações mais honestas e comoventes de toda a Bíblia. Ele não finge uma fé que não tem completamente. Ele não se envergonha de sua luta interior. Com lágrimas, ele exclama em voz alta: Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Que paradoxo! Uma declaração de fé seguida imediatamente por um reconhecimento da própria falta de fé. Ele crê, mas reconhece que sua fé é imperfeita, misturada com dúvida e desespero. E ele clama a Jesus não apenas pela cura do filho, mas pela ajuda em sua própria luta espiritual. Esta interação entre Jesus e o Pai é um dos aspectos menos enfatizados, mas profundamente significativos deste milagre. Mostra que Jesus acolhe a fé, mesmo que seja pequena, vacilante, misturada com incredulidade. Ele não exige uma fé perfeita e inabalável como pré-requisito. Ele encontra o Pai onde ele está, em sua honestidade brutal, e responde ao seu clamor. É um encorajamento imenso para todos nós que lutamos com dúvidas, que desejamos crer mais, mas sentimos o peso da nossa própria incredulidade. Podemos levar nossa fé imperfeita a Jesus e Ele está pronto a nos ajudar. A libertação do menino estava prestes a acontecer, mas este diálogo sobre a fé permanece como uma joia de vulnerabilidade e graça. O clamor sincero do Pai: Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, ainda ecoava quando Jesus percebeu que a multidão que se aglomerava ao redor deles aumentava. Era hora de agir decisivamente. Ele se volta para o espírito imundo que atormentava o menino e o repreende com autoridade divina. Espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno, saia dele e nunca mais entre nele. Pense na força desse comando. Jesus não negocia, não suplica, ele ordena. Ele se dirige diretamente à entidade espiritual, identificando sua natureza, mudo e surdo, referindo-se aos efeitos que causava no menino, e exerce sua autoridade soberana sobre ela. Eu lhe ordeno. Não há espaço para desobediência. A reação do espírito é violenta, uma última demonstração de resistência e maldade. Marcos descreve que o espírito gritou, convulsionou violentamente o menino e saiu. O impacto foi tão forte que o menino ficou como morto. Muitos na multidão, ao vê-lo imóvel no chão, começaram a dizer: morreu. A libertação foi tão intensa que pareceu ter levado a vida junto com o tormento. Imagine o desespero renovado do pai naquele instante. Teria a cura vindo a um custo terrível? A multidão murmura: a tensão é máxima. Mas Jesus não havia terminado sua obra de restauração. Ele se aproxima do menino caído, toma-o pela mão e o ajuda a se levantar. O toque de Jesus, que antes havia curado o cego em etapas e a mulher encurvada instantaneamente, agora traz vida e força ao menino que parecia morto. E ele ficou em pé, completamente liberto, restaurado, diante de seu pai e da multidão atônita. A libertação foi completa. O poder de Jesus prevaleceu sobre a força demoníaca mais resistente que os discípulos haviam encontrado. A multidão, que antes observava a discussão e a falha dos discípulos, agora testemunhava a autoridade inquestionável do Mestre. O contraste entre a incapacidade dos discípulos e o poder de Jesus era evidente. Mais tarde, já em particular longe da multidão, os discípulos, certamente confusos e talvez envergonhados por seu fracasso público, aproximam-se de Jesus e perguntam: por que não conseguimos expulsá-lo? Era uma pergunta crucial. Eles haviam recebido autoridade, haviam tido sucesso em outras ocasiões. O que havia de diferente desta vez? Por que falharam tão miseravelmente? A resposta de Jesus é direta e aponta para a raiz do problema: a falta de fé e a necessidade de uma dependência mais profunda de Deus. Mateus registra a resposta como: por causa da pequenez da vossa fé.
Jesus então reitera a lição sobre a fé que move montanhas. Marcos, por sua vez, registra uma resposta complementar e igualmente importante. Essa espécie só pode ser expulsa pela oração e jejum. A menção ao jejum aparece em alguns manuscritos importantes e é frequentemente incluída, sugerindo que certas batalhas espirituais exigem um nível mais profundo de consagração e dependência de Deus, expresso através da oração e do jejum. Jesus não estava dizendo que os discípulos não tinham fé alguma, mas que a fé deles era insuficiente para aquele desafio específico. Aquele tipo de espírito maligno, particularmente resistente e violento, exigia mais do que uma aplicação mecânica da autoridade recebida. Exigia uma conexão mais profunda com a fonte do poder, Deus Pai, através da oração fervorosa e possivelmente do jejum como expressão de total dependência e busca pela intervenção divina. O fracasso deles não foi por falta de autoridade delegada, mas por falta de conexão vital com o poder de Deus através da fé e da oração. Esta conversa privada é tão importante quanto o milagre público. Ensina que o poder espiritual não é mágico nem automático. Requer uma fé viva, constantemente nutrida pela comunhão com Deus através da oração. Algumas lutas espirituais são mais intensas e exigem um nível maior de preparo e dependência. É um chamado à humildade e à busca constante por profundidade na relação com Deus, reconhecendo que é dele que vem todo o poder. O exorcismo do menino epiléptico, portanto, nos oferece múltiplas camadas de aprendizado. A persistência do amor paterno, a honestidade da fé que luta contra a incredulidade, a autoridade absoluta de Jesus sobre as forças das trevas e a necessidade vital de fé e oração para aqueles que desejam ser instrumentos do poder de Deus. Um milagre dramático que não apenas libertou um jovem, mas também ensinou lições cruciais aos discípulos e a todos nós. A seguir, nossa jornada nos levará a um encontro diferente, marcado não pela luta contra o mal, mas pela compaixão transbordante de Jesus, diante da dor da morte, na pequena aldeia de Naim. Após a intensa libertação do jovem possesso e a profunda conversa com os discípulos sobre fé e oração, a narrativa nos conduz a um cenário de luto e perda. O Evangelho de Lucas, no capítulo 7, relata que Jesus se dirigia a uma pequena cidade chamada Naim, localizada na Galileia, não muito longe de Nazaré. Ele não estava sozinho. Seus discípulos e uma grande multidão o acompanhavam. Imagine essa comitiva vibrante, seguindo o Mestre, talvez ainda comentando os recentes acontecimentos, cheia de vida e expectativa. Ao se aproximarem do portão da cidade, porém, depararam-se com uma cena completamente oposta. Um cortejo fúnebre saía da cidade. O contraste deve ter sido chocante. A multidão que seguia Jesus, cheia de vida, encontrando uma procissão marcada pela dor e pela morte. O foco do cortejo era um caixão aberto, um esquife, como era costume na época, carregando o corpo de um jovem. E ao lado do esquife caminhava sua mãe, uma viúva. Lucas faz questão de destacar esses detalhes. Era o filho único de sua mãe, e ela era viúva. Pense na profundidade dessa tragédia no contexto daquela sociedade. Uma mulher que já havia perdido o marido, seu protetor e provedor, agora perdia seu único filho. Além da dor emocional devastadora da dupla perda, ela enfrentava um futuro de provável solidão, vulnerabilidade social e dificuldade econômica. O filho era sua esperança, seu apoio, talvez sua única segurança. Com a morte dele, seu mundo desabava por completo. Uma grande multidão da cidade a acompanhava, partilhando de seu luto, mas impotente para reverter a situação. Jesus vê a cena. Ele vê o cortejo, o filho morto, a multidão enlutada, mas seus olhos e seu coração focam-se na mãe desolada. Lucas descreve a reação de Jesus de forma simples, mas profundamente tocante. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela. A palavra grega para compadeceu-se, splagchiniste, é intensa. Significa ser movido nas entranhas, sentir a dor do outro no nível mais profundo. Não foi uma pena distante, mas uma empatia visceral.
A dor daquela viúva tocou o coração de Jesus. Movido por essa compaixão espontânea, Jesus se aproxima dela e diz palavras de consolo e esperança, mesmo antes de qualquer ação milagrosa. Não chore. Que palavras gentis no meio de tanta dor. Um convite à esperança, vindo daquele que é a própria ressurreição e a vida. Ele não ignora a dor dela, mas a acolhe e aponta para além dela. Então, Jesus faz algo ousado e ritualmente impuro. Ele se aproxima e toca o esquife. Tocar em um caixão ou em um morto era considerado um ato que trazia impureza cerimonial segundo a lei mosaica. Mas Jesus, o Senhor da vida, não se contamina pela morte. Ao contrário, ele a confronta e a vence. Seu toque interrompe o cortejo. Os que carregavam o esquife param, surpresos, talvez chocados com a interrupção e o toque no caixão. Toda a atenção se volta para Jesus. O que ele faria? Ele já havia consolado a mãe. Agora, ele se dirige ao filho morto. Com a mesma autoridade com que ordenou ao espírito imundo que saísse do menino e à figueira que secasse, ele agora comanda a morte. Jovem, eu lhe digo, levante-se. Uma ordem direta, pessoal, cheia de poder divino. Não uma oração, não um pedido, mas um comando criador. A palavra de Jesus penetra o véu da morte, e o resultado é imediato e espantoso. Lucas nos diz que o morto sentou-se no esquife e começou a falar. Aquele que estava sendo levado para o túmulo agora estava vivo, consciente, falando. A morte foi revertida instantaneamente pela palavra do Filho de Deus. Imagine o impacto dessa cena. O jovem sentado, falando. A mãe que chorava a perda de sua única esperança, agora via seu filho vivo novamente. Jesus então completa seu ato de compaixão. Ele entrega o jovem de volta à sua mãe. Não apenas ressuscitou o filho, mas restaurou a família, devolveu o apoio, a esperança e a alegria àquela viúva desolada. Foi um ato de poder imenso, mas motivado e concluído pela mais profunda compaixão. Este milagre em Naim é particularmente notável porque Jesus age por pura iniciativa, movido apenas pela compaixão diante da dor humana. Ninguém lhe pediu para intervir. A fé da mãe não é mencionada como um pré-requisito. Foi um ato soberano de graça e poder, uma demonstração clara de sua autoridade sobre a morte e de seu coração terno para com os que sofrem. A reação da multidão a este evento extraordinário seria igualmente significativa, revelando o impacto profundo que a vitória de Jesus sobre a morte causava naqueles que a testemunhavam. O comando de Jesus ressoou no silêncio atônito que se seguiu ao toque no esquife. Jovem, eu lhe digo, levante-se. Não era um sussurro, não era uma súplica, era a voz da autoridade divina, a mesma voz que chamou o universo à existência, agora chamando um indivíduo de volta da morte. A palavra criadora e recriadora de Deus estava em ação ali, no portão da pequena Naim. E a resposta foi imediata. Aquele que estava morto inerte, sendo carregado para seu túmulo, sentou-se. Imagine um movimento súbito no esquife. O corpo que antes jazia imóvel agora se ergue. Os olhos que estavam fechados pela morte agora se abrem. A vida retorna àquele corpo jovem. E não apenas vida, mas consciência, capacidade de interagir. Lucas nos diz que ele começou a falar. O que ele disse? O Evangelho não registra suas primeiras palavras, mas o simples fato de falar era a prova irrefutável de que ele estava vivo, de volta do abismo da morte. Visualize a cena. O jovem sentado no esquife, falando. Que impacto isso deve ter causado na multidão que acompanhava o funeral? O pranto certamente cessou, substituído por um espanto profundo, talvez até por um medo reverente. E a mãe? Aquela viúva cujo coração estava dilacerado pela perda de seu único filho? Sua dor transformou-se instantaneamente em choque, depois, sem dúvida, em alegria indescritível. Jesus, num gesto de ternura que completa o milagre, o entregou à sua mãe. Ele não apenas o ressuscitou, mas o devolveu ao seu lugar, restaurando o vínculo familiar, a esperança e o futuro daquela mulher.
Diante de um evento tão extraordinário, tão contrário às leis naturais, qual foi a reação das pessoas que testemunharam tudo aquilo, os discípulos de Jesus, a multidão que o seguia e a multidão da cidade que acompanhava o funeral? Lucas descreve uma reação dupla e poderosa: temor e glorificação a Deus. Todos ficaram cheios de temor, ele escreve. Não era um medo paralisante ou de pavor, mas um temor reverente à reverência, que surge diante da manifestação inegável do poder divino. Eles perceberam que estavam na presença de algo sagrado, de um poder que transcendia o humano. Esse temor levou-os a glorificar a Deus. O reconhecimento do poder divino manifestado em Jesus não levou à idolatria de Jesus naquele momento, mas à adoração do Deus de Israel, a quem eles atribuíam aquele feito maravilhoso. Suas palavras revelam a interpretação que deram ao evento. Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus interveio em favor do seu povo. Chamar Jesus de grande profeta era colocá-lo na linhagem de Elias e Eliseu, profetas do Antigo Testamento que também haviam realizado milagres de ressurreição. Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta e Eliseu o filho da sunamita. Era uma forma de reconhecer a autoridade e o poder divinos em Jesus, usando uma categoria familiar à sua tradição religiosa. Era um reconhecimento significativo, embora ainda não abrangesse a totalidade de quem Jesus era. A outra exclamação: Deus interveio em favor do seu povo, ou Deus visitou o seu povo, expressa a crença de que aquele milagre era um sinal da ação direta de Deus na história de Israel. Uma prova de que ele não os havia abandonado. Era um eco da esperança messiânica, da expectativa de que Deus enviaria libertação e salvação. A ressurreição do jovem de Naim foi interpretada como um ato de visitação divina, um sinal de que Deus estava agindo de forma poderosa através daquele profeta da Galileia. Lucas conclui o relato dizendo que esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. A ressurreição do filho da viúva de Naim não foi um evento secreto ou discreto. Foi um milagre público, testemunhado por muitos, e seu impacto foi vasto. Aumentou a fama de Jesus, intensificou o debate sobre sua identidade e, sem dúvida, fortaleceu tanto a fé de muitos quanto a oposição daqueles que se sentiam ameaçados por seu poder e popularidade. Este milagre permanece como uma das demonstrações mais claras do poder de Jesus sobre a morte e de sua profunda compaixão pelo sofrimento humano. Ele não precisou de fé prévia, não houve pedido. Ele agiu por iniciativa própria, movido pelo amor. Ele interrompeu um funeral e o transformou numa celebração de vida, revelando-se como o Senhor da vida, aquele que tem as chaves da morte e do inferno. A imagem do jovem sentado no esquife, falando e sendo entregue de volta aos braços de sua mãe, é um poderoso prenúncio da ressurreição final que Jesus promete a todos os que nele creem. A partir deste confronto direto com a morte, exploraremos agora milagres que ocorreram de uma forma diferente, à distância, sem a presença física de Jesus, começando pela notável fé de um oficial romano. Até agora, os milagres que exploramos, mesmo os menos conhecidos, envolveram a presença física de Jesus, seu toque, sua palavra direta à pessoa necessitada. Contudo, o poder de Jesus não estava limitado pela geografia ou pela proximidade física. Ele podia curar à distância, e um dos exemplos mais marcantes disso envolve um personagem inesperado, um centurião romano, um oficial do exército de ocupação em Cafarnaum. Este episódio é relatado tanto em Mateus capítulo 8 quanto em Lucas capítulo 7, com algumas nuances diferentes, mas a essência da história e a fé extraordinária do centurião são as mesmas. Imagine a cena em Cafarnaum. Um centurião, um homem acostumado a comandar cerca de 100 soldados, uma figura de autoridade e poder dentro da estrutura militar romana, aproxima-se de Jesus. No relato de Lucas, ele não vai pessoalmente a princípio, mas envia anciãos judeus como intermediários, talvez por respeito ou por sentir-se indigno de se aproximar diretamente.
esses anciãos intercedem junto a Jesus, dizendo que o centurião era digno da ajuda, pois amava a nação judaica e até havia construído a sinagoga local. Já no relato de Mateus, o centurião parece ir diretamente a Jesus. Independentemente de quem fez a abordagem inicial, a necessidade era urgente. O servo, ou em algumas traduções filho, do centurião estava gravemente doente, paralítico e sofrendo terrivelmente, à beira da morte. Jesus prontamente se dispõe a ir à casa do centurião para curar o servo. Eu irei curá-lo, ele declara em Mateus. No relato de Lucas, Jesus começa a caminhar em direção à casa acompanhado pelos anciãos. A disposição de Jesus em entrar na casa de um gentio, um oficial romano, já era em si um ato que quebrava barreiras sociais e religiosas da época, pois judeus geralmente evitavam entrar nas casas de gentios para não se contaminarem ritualmente. É neste ponto que a fé notável do centurião se manifesta de forma surpreendente. Quando Jesus já estava a caminho, Lucas, ou logo após Jesus oferecer-se para ir, Mateus, o centurião envia amigos, Lucas, ou diz diretamente, Mateus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso, nem mesmo me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Que declaração de humildade e fé, vinda de um oficial romano, um homem de poder. Primeiro, a humildade. Não sou digno. Ele reconhece a santidade e a autoridade de Jesus, contrastando-a com sua própria condição de gentil e talvez pecador aos olhos dos judeus. Ele se sente indigno da presença física de Jesus em sua casa. Segundo, a fé no poder da palavra de Jesus. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ele não precisava do toque, não precisava da presença física. Ele acreditava que a simples palavra de Jesus, dita à distância, era suficiente para realizar o milagre. E como ele explica essa fé? Ele usa uma analogia de sua própria experiência militar. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ele entendia de autoridade. Sabia que uma ordem dada por alguém com autoridade era obedecida sem questionamento. Ele aplicou essa lógica à autoridade espiritual de Jesus. Se ele, um mero centurião, tinha autoridade sobre seus soldados, quanto mais Jesus teria autoridade sobre as enfermidades, sobre as forças invisíveis. Bastava uma ordem, uma palavra, e a doença teria que obedecer. Jesus, ao ouvir isso, ficou maravilhado. Os evangelhos raramente descrevem Jesus como maravilhado, mas a fé daquele gentio o impressionou profundamente. Ele se volta para a multidão que o seguia e declara: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Que elogio extraordinário, vindo de Jesus, que frequentemente lamentava a incredulidade de seu próprio povo. A fé daquele oficial romano, um estrangeiro, superava a fé que ele havia encontrado entre os filhos de Israel. Essa declaração também ampliava o alcance do reino de Deus, mostrando que a fé genuína não estava restrita a fronteiras étnicas ou religiosas. Jesus continua em Mateus dizendo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto os herdeiros do reino, os judeus incrédulos, seriam lançados fora. A fé, não a linhagem, era o critério de entrada. E quanto ao servo, Jesus honra a fé do centurião. Ele diz ao centurião em Mateus: Vá, como você creu, assim lhe seja feito. E naquele mesmo instante, o servo foi curado. No relato de Lucas, os amigos enviados pelo centurião retornam à casa e encontram o servo completamente restabelecido. A cura à distância foi realizada, validando a fé do centurião e demonstrando que o poder de Jesus não conhecia limites geográficos. Este milagre nos ensina sobre a humildade que reconhece a própria indignidade diante de Deus, sobre a fé que confia no poder da palavra de Jesus, mesmo sem ver, e sobre a universalidade do chamado de Deus, que acolhe a fé onde quer que ela se encontre, seja num judeu ou num gentio,
A fé daquele soldado romano permanece como um exemplo luminoso de confiança radical na autoridade e no poder de Jesus. A seguir, encontraremos outra gentia, uma mulher ciro-fenícia, cuja fé persistente também desafiaria barreiras e tocaria o coração de Jesus. Se a fé do centurião romano impressionou Jesus pela sua humildade e compreensão da autoridade, a fé de outra gentia, uma mulher ciro-fenícia, o desafiaria com sua persistência e inteligência diante de uma aparente rejeição inicial. Este encontro, relatado em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7, ocorre quando Jesus se retira para a região de Tiro e Sidom, território estrangeiro, predominantemente gentil, localizado ao norte da Galileia. Talvez buscando um refúgio temporário das multidões e da crescente oposição na Galileia, Jesus entra numa casa, desejando que ninguém soubesse de sua presença, mas sua fama o precedera. Uma mulher daquela região, descrita por Mateus como cananeia, um termo antigo para os habitantes daquela área, e por Marcos como grega, de origem ciro-fenícia, ouve falar de Jesus. Ela enfrenta uma situação desesperadora. Sua filha estava terrivelmente endemoninhada. Movida pelo amor materno e pela esperança no poder daquele mestre judeu de quem ouvira falar, ela vai ao encontro de Jesus. Ela não se intimida por ser estrangeira, por ser mulher, por se aproximar de um grupo de homens judeus. Ela clama em voz alta, com angústia e urgência: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Note o título que ela usa: Filho de Davi. Um título messiânico judaico. Como ela, uma gentia, conhecia esse título? Talvez pela proximidade geográfica com Israel, talvez por ouvir as esperanças judaicas. De qualquer forma, ela o usa, reconhecendo em Jesus uma autoridade especial, ligada às promessas feitas a Israel. A reação inicial de Jesus é desconcertante, quase chocante para nós que conhecemos sua compaixão habitual. Mateus relata que Jesus não lhe respondeu palavra. Silêncio. Um silêncio que deve ter sido ensurdecedor para aquela mãe aflita. Os discípulos, incomodados com a insistência e os gritos da mulher, intervêm, mas não em favor dela. Pedem a Jesus: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Eles a veem como um incômodo. Jesus então quebra o silêncio, mas suas palavras parecem confirmar a exclusão. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele parece limitar sua missão primária ao povo judeu, de acordo com o plano inicial de Deus. Mas a mulher não desiste. Ela se aproxima ainda mais, prostra-se aos pés de Jesus e suplica de forma simples e direta: Senhor, socorre-me. Jesus responde com uma analogia que soa ainda mais dura, quase insultuosa. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Nesta metáfora, os filhos representam o povo de Israel, a quem o pão, as bênçãos do reino, incluindo a cura e a libertação, era primariamente destinado. Os cachorrinhos, um diminutivo que talvez suavize um pouco o termo, mas ainda assim contrastante, referiam-se aos gentios. Jesus parece estar testando a fé da mulher, confrontando-a com a barreira étnica e religiosa. É aqui que a resposta da mulher revela sua inteligência, humildade e fé inabalável. Ela não se ofende, não se retira magoada. Ela aceita a analogia de Jesus, mas a vira a seu favor com uma réplica brilhante. Sim, Senhor, ela concorda, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que resposta! Ela não reivindica o lugar dos filhos. Ela não exige o pão inteiro. Ela humildemente se coloca na posição dos cachorrinhos, mas argumenta que mesmo eles recebem algo, as migalhas que sobram. Ela reconhece a prioridade de Israel no plano de Deus, mas apela para a abundância da graça divina, que é tão grande que até as migalhas seriam suficientes para atender à sua necessidade desesperadora. Ela demonstra uma fé persistente que se agarra à misericórdia de Jesus, mesmo diante do silêncio e da aparente rejeição. Essa resposta desarma qualquer barreira.
Jesus, que talvez estivesse testando a profundidade da fé dela ou ensinando uma lição aos seus próprios discípulos sobre a extensão futura de sua missão, fica claramente impressionado. Sua resposta agora é cheia de admiração e aprovação. Mulher, grande é a sua fé. Seja feito como você quer. Assim como no caso do centurião, Jesus elogia a fé daquela gente. Uma fé que persistiu, que argumentou, que se humilhou, que confiou na bondade de Jesus, mesmo quando as palavras pareciam duras. E a recompensa foi imediata. Mateus conclui: e desde aquele momento sua filha ficou curada. A cura novamente aconteceu à distância, como resultado direto da fé persistente da mãe e da palavra de Jesus. Este encontro desafiador nos ensina sobre a importância da perseverança na oração e na busca por Deus, mesmo quando as respostas parecem demorar ou as circunstâncias parecem desfavoráveis. Ensina sobre a humildade que reconhece seu lugar, mas não desiste de clamar pela misericórdia. E fundamentalmente revela que o coração de Jesus e as bênçãos do reino estão abertos a todos que se aproximam com fé genuína, independentemente de sua origem ou condição. A fé da mulher Ciro-Fenícia rompeu barreiras e alcançou o milagre. Ao concluirmos nossa exploração destes milagres menos contados, reuniremos as lições aprendidas numa reflexão final sobre a diversidade do poder e da compaixão de Jesus. Chegamos ao final de nossa jornada noturna, explorando juntos as sendas menos percorridas dos evangelhos, descobrindo os milagres menos contados de Jesus. Que viagem fascinante, não acha? Percorremos as estradas poeirentas da Galileia, entramos em sinagogas e casas, navegamos pelas águas e até cruzamos fronteiras para territórios gentios. Em cada parada, testemunhamos a ação de Jesus de maneiras que talvez não esperássemos. Vimos que seus milagres não seguiam um roteiro fixo. Para o surdo-mudo de Decápolis e o cego de Betsaída, ele usou o toque, a saliva, gestos que nos parecem estranhos, mas que demonstravam uma atenção pessoal e talvez simbólica à condição de cada um. Vimos a cura acontecer em etapas, como com o cego que primeiro viu homens como árvores, lembrando-nos que a restauração e a revelação podem ser progressivas. Em contraste, vimos a mulher encurvada por 18 anos e o filho da viúva de Naim serem restaurados instantaneamente por uma palavra de comando ou um toque de compaixão. Observamos Jesus agindo mesmo sem estar fisicamente presente. A fé notável de um centurião romano e a persistência humilde de uma mulher Ciro-Fenícia foram suficientes para que Jesus liberasse seu poder à distância, curando um servo e libertando uma filha. Isso nos mostra que barreiras geográficas ou culturais não limitam a ação de Deus quando a fé genuína o invoca. Contemplamos milagres que não foram de cura ou exorcismo no sentido tradicional. A moeda encontrada na boca do peixe revelou seu conhecimento sobrenatural e sua provisão cuidadosa, ensinando ao mesmo tempo uma lição sobre submissão e sabedoria prática. A maldição da figueira estéril, um ato de juízo simbólico, tornou-se uma poderosa lição sobre a necessidade de frutos espirituais e sobre o poder da fé que move montanhas. Em cada um desses eventos percebemos que os milagres de Jesus iam muito além do espetáculo. Eram sinais do reino de Deus invadindo a realidade humana. Eram demonstrações de compaixão profunda, como no caso da viúva de Naim, onde Jesus agiu por pura empatia diante da dor. Eram confrontos com o legalismo estéril, como nas curas realizadas no sábado, que reafirmavam a prioridade da misericórdia e o verdadeiro propósito do descanso divino. Eram chamados à fé, mesmo que fosse uma fé vacilante como a do pai do menino epiléptico, que clamou: "Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade." Esses milagres menos contados nos convidam a ampliar nossa visão sobre Jesus. Ele não era apenas o realizador de grandes prodígios que atraíam multidões, mas também o mestre que agia de forma discreta, pessoal, às vezes enigmática. Ele valorizava a fé, mas também demonstrava graça soberana. Ele confrontava a hipocrisia, mas acolhia o coração quebrantado. Sua autoridade se estendia sobre a doença, os demônios, a natureza e a própria morte. E para nós, hoje, o que essas histórias significam? Elas nos lembram que Deus continua agindo,
muitas vezes de formas inesperadas, nos detalhes de nossa vida. Ele vê nossa condição, mesmo quando estamos curvados sob o peso de longos anos de sofrimento. Ele ouve nosso clamor, mesmo que nossa fé se misture com a dúvida. Ele pode prover nossas necessidades de maneiras surpreendentes e nos libertar das amarras que nos prendem. Talvez você se identifique com a necessidade de um toque pessoal de Jesus, ou talvez precise confiar em sua palavra dita à distância. Talvez sua cura ou restauração seja instantânea, ou talvez seja um processo gradual. Talvez você precise da fé persistente da mulher cirofenícia ou da honestidade do pai que reconheceu sua incredulidade. Seja qual for a sua situação, os milagres menos contados de Jesus nos asseguram que ele é um Deus de poder e compaixão, atento a cada um de nós. Que a contemplação dessas histórias encha seu coração de esperança e fortaleça sua fé. Que você possa reconhecer a mão de Deus agindo em sua vida, mesmo nos momentos ou das formas que parecem menos óbvias. E que, ao fechar os olhos esta noite, você possa descansar na certeza de que o mesmo Jesus que realizou esses milagres continua vivo, presente e poderoso para agir em seu favor. Que a paz dele, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Durma bem.